Então, bom dia a todos. Estamos de volta aqui à Clínica Aprender, desta vez para entrevistar as proprietárias, Andréa e Lourdes, sobre o surgimento do método no qual essa clínica se sustenta, se baseia, que é um método que recebeu o nome de Dias Presotti, o nome das duas, sobrenome das duas, Andréa Presotti, Lourdes Dias. Então, gostaríamos agora, então, essa entrevista nossa vai ter esse tema central, o método de como nasceu essa criança, o método Dias Presotti. Quem gostaria de começar? Quem quer falar primeiro? Posso começar? Pode. O método, eu acho que o método ele já vinha sendo pensado, construído nesse primeiro curso que eu fiz, né? E nessa vontade, nesse projeto que se chamava PAI, Programa de Atendimento Individualizado, uma ideia de algo que trouxesse algo diferente para o processo de aprendizagem da criança com autismo. E eu sempre tive essa ideia, assim, no sentido não uma ideia vazia, vinda do nada, não é isso. De estar lendo, de estar buscando outros movimentos que olhassem para essa criança dentro do espectro como alguém capaz, como alguém com possibilidades, não simplesmente uma questão mais de treino, no sentido de ser mais mecânico, mas algo que pudesse trabalhar com treino, mas que ela estivesse participando. Eu tive uma experiência muito legal dentro do Centro de Ensino Especial. À época eu estava com uma criança extremamente, como é que se diz, severo o quadro. Isso, e eu comecei a brincar e ia falar o nome dela, batendo palma, eu dançava com ela. E ela falou o nome dela. Então, assim, isso me motivava a buscar outras estratégias para estar com essa criança. Então, o que eu percebo dentro do espectro? Eu percebo que são crianças que têm uma capacidade enorme de aprendizagem, mas que estão no mundo sem participar desse mundo. Por estarem, né, envolvidas, ensimismadas, né? E aí vem a abordagem desenvolvimentista que fala dessa falha que os meninos têm. Então, a ideia, à época, quando eu e a Andréa começamos, que nós começamos juntas, foi trazer isso, organizar isso para o contato de olhar. Então a gente olha as filmagens do dos primeiros atendimentos, porque a gente tem criança que está com a gente desde o início do aprender, que veio desde esse momento desse atendimento, né, lá atrás. Nós temos crianças de 8 anos de atendimento, 9 anos de atendimento, e crianças que caminharam que não estão mais aqui, que não precisam mais de nós, porque eu acho que aí é onde a gente diz que o método funciona. Então, à época, eu queria algo que eu pudesse fazer com essas crianças, que eu pudesse impactá-las, que eu pudesse estar com elas e levar o processo de aprendizagem para elas. O que você faz? Você tem uma criança que aprende naturalmente muitas coisas. Ela chega dentro da escola, né, ela traz muito aprendizado. E o nosso menino nem sempre. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que você sentiu que os métodos existentes estavam muito focados no treinamento. Isso, um treinamento que trazia muito conhecimento, mas que os nossos meninos nem sempre conseguiam compreender o que estava ali naquele conhecimento. Aprender é muito mais do que decorar nomes. Aprender é conceitualizar. Sim. E esse conceito eu não via. Então ele aprendia a cor azul, a cor amarela, mas se eu usasse a palavra cor, ele não sabia o que era. Então essa era a grande angústia. Então foi aí que eu e a Andréa começamos a fazer esse trabalho. E a época foi muito interessante porque nós éramos duas para atender um. E quando nós começamos a atender aquelas crianças lá atrás, a gente tem histórias lindas. De crianças que estão aí na vida, trabalhando, estudando, né? Porque eu tenho o privilégio de ter, né, pessoas que estão na faculdade. A gente acompanha pessoas que estão na faculdade, fazendo curso de educação física, jornalismo, pós-graduados. Quem começou conosco?
Então, assim, e aí eu e a Andréia, naquele estar junto, ali foi um novo encontro também. Eu tinha todas as ideias, mas não conseguia implementar. Veio alguém, né, que começou a fazer essa parceria com essa criança, psicoterapeuta, que quando eu dizia para ele aponta, ele ficava me olhando sem saber o conceito da palavra, o significado da palavra aponta, e ela fazia aponta. Aí de novo quando eu falava aponta, ele ia lá e apontava, porque ela já tinha decodificado aquela informação para ele. E foi aí que surge o método. E funciona. E funciona, e muito bem. E assim nós é muito que estava faltando para ele fazer essa conexão. Mas mesmo assim a gente estava trabalhando a aprendizagem, fazendo aquele trabalho, felizes por estar fazendo aquilo que a gente acredita. Começou a vir gente, chegou uma da Europa, veio e falou assim, mas qual o nome que vocês estão fazendo? Como assim? A gente está aqui a aprendizagem, né? Não é um aba, não é. A gente está fazendo no que acredita, né? Aí vem outro, qual o nome do que vocês estão fazendo? A gente, peraí, é nome? Não, vocês estão fazendo algo diferente. Gente, olha, eu estou estudando várias abordagens. Isso que vocês estão fazendo é diferente. Tem que escrever. Tem que escrever, isso não pode ficar assim, tem que escrever. E aí veio uma pós-doc para dentro da clínica. E essa pessoa que ficou encantada com o método e falou, se vocês não escreveriam, eu vou escrever para vocês, porque eu fiz estágio aqui. E isso tem que sair daqui, é injusto isso daqui. Só que além dessa pessoa falando isso o tempo todo, né? Vamos escrever, e começou a rascunhar, e começou a vir e questionar a gente. O que aconteceu? Muitas pessoas começaram a copiar o que nós estávamos fazendo. E levar o que nós estávamos fazendo para fora de Brasília. E isso nos assustou. Foi quando a pessoa dizendo que estava fazendo o que aprender faz, mas sem fazer o que aprender faz, porque o que a gente estava fazendo só nós sabíamos realmente o que era. E a sutileza, porque eu sempre digo assim, para você ensinar uma criança, tá aí, né? Você abre o Google, tá lá, ensina isso, ensina aquilo, ensina isso, ensina. Mas saber ensinar, como fazer diante das necessidades de uma criança dentro do espectro, eu acho que aí é onde que vem a diferença. E quando eu e a Andréia começamos a fazer esse trabalho de duas, que a gente trabalhou esse contato de olhar, que aí vem onde é o método mesmo, que são as sutilezas, né, de como ensinar, essas meninas desenvolveram linguagem. Crianças que estavam na ecolalia começaram a sair do processo ecolálico. E você acha que isso se deve aqui? Que salto do processo? Que salto do processo? Olha, semana passada nós recebemos um doutor da FUVEST. Ele é doutor em subcérebro. Ele falou que com o método nós estamos trabalhando a parte de neurônios espelho. Neurônios espelho. E isso ele quer fazer um estudo também do método, né? Mas assim, nós sabemos que funciona. Não consigo te dizer aonde que está, quais as conexões que são feitas, porque isso eu não Você consigo. tem prática, né? Mas eu tenho uma prática. Eu sei que nós trabalhamos com as professoras de linguagem. Dentro do desenvolvimento típico, a criança passa por algumas funções que ela tem que desenvolver com 2 meses de idade, que essa criança não funciona. E nós trazemos para uma criança de 7, 8, 9 anos de idade uma habilidade que ela tinha que ter desenvolvido com 2 meses. Então, assim, a partir do momento que a gente trabalha esses precursores de linguagem para o processo de aprendizagem, e aí vem os teóricos da própria aprendizagem dizendo: você só aprende quando você manuseia, quando você compreende, quando você conceitua o objeto. Saber que relógios, no sentido indicativo, só adquire relógio em relógio, não tem significado. Preciso entender que é um relógio que marca o tempo, que marca a hora, e por que essa hora é importante para mim. Uma coisa que chama atenção nessa tua fala, e com toda a história do método, é que tem uma componente que para mim me pareceu bastante, é que a intuição, é a atenção do terapeuta, né?
E esse, como se ensina essa? Como que você Pois é, aí o que aconteceu? Aí quando a gente veio pra cá, que apareceu essa doutora, nós não temos propaganda. De um pai foi indicando pro outro, que foi indicando pro outro, né? Hoje a gente tem 23 profissionais aqui trabalhando. Mas foi uma propaganda de pai para pai. Por isso esse respeito, esse acolhimento pelo pai. E esse co-terapeuta, ele decodifica o mundo para essa criança. Então, quando você está com uma criança dentro do espectro e ela não consegue compreender qual o lugar dela dentro de um diálogo ou dentro de uma tarefa, e você diz para ela, escreve, ela vira para você e fala, escreve. Pega o lápis, ela vira para você e fala, pega o lápis. Quando você diz, agora vamos escrever, e o co-terapeuta vem e auxilia ela, dando significado para aquela palavra, a coisa muda muito. Então, aquilo que demoraria o tempo muito maior, começou a ser reduzido. E eu me lembro a época quando a gente começou, né, com essa criança, até filho dessa própria mãe, que foi uma das que me impulsionou muito a abrir o espaço. Quando ele dizia, eu falava assim, verde, aí ele verde, eu tentava fazer com que ele falasse a palavra verde sozinho. Eu falo não, eu falo não. Tudo que eu falava, ele repetia. Eu falei, vamos, né, tá? Você fala, você vai falando, eu vou calar minha boca, e você vai falando. Não esqueça disso. Quadrar, ele só falava do. E eu, do. Meu Deus, como que nós vamos sair dessa dança aqui? Eu não estou conseguindo sair dessa dança com ele. Aí eu pegava como é que fala? O quadrado, e aí eu, que isso, André? Quadrado. Que isso, filho? Quadrado. Conseguimos. Então, assim, aí que começou e a gente começou a organizar os passos, né? E esse co-terapeuta, ele sabe a hora que ele tem que falar junto, a hora que ele tem que falar sozinho. Então, a gente tem toda uma etapa. Hora eu falo junto, hora eu falo sozinho, hora ninguém fala. Porque o método, ele tem etapas. Então, ele é dividido em 2 etapas. Então, os meninos passam pelo processo e eles têm que vivenciar cada etapa. Se não vivencia, a gente fica estagnado, a gente tem que rever esses 12 passos. Então, uma pincelada dessas 12 etapas. Tem uma frase que se pudesse, então, a gente tem uma ideia da sequência. A primeira etapa é a adaptação. Fazer a criança sentar, manter-se sentada. Aí a segunda etapa a gente vai desenvolver essa linguagem, esse contato de olhar, para que ela veja o movimento labial, que ela possa imitar. E a terceira etapa é desenvolvendo essa linguagem, o co-terapeuta falando, e o terapeuta fala, o co-terapeuta, depois vai esvanecendo, o terapeuta pergunta e o co-terapeuta responde, depois o co-terapeuta sai de cena e aí a Lúcia já pergunta o que é isso, ele tem que responder sozinho. Então são várias etapas que os meninos vão passando, e aí ele vai desenvolvendo essa linguagem até chegar no diálogo. E assim, é muito interessante porque quando a gente fala de família, né, o quanto que essa família é importante estar dentro do processo. Tem um menininho nosso, como que a gente vai levar o co-terapeuta para casa? Então a mãe pergunta, o que você quer? O que você quer? Suco? Aí agora esse pai começa a fazer o papel de co-terapeuta, um outro familiar começa a fazer o papel de co-terapeuta. E não é só isso, quando você pega um objeto e você leva esse objeto para cá, porque a gente tem uma etapa que primeiro ela olha para o objeto, depois que eu fiz todo o treinamento do contato de olhar para esse objeto, eu trago esse objeto para cá, que eu vou triangulando os pontos de atenção que uma criança dentro do desenvolvimento tipo desenvolve de uma forma natural. E a nossa criança precisa de uma mediação. Quer dizer que o método de vocês, no caso de Espresotti, ele, em algum momento, ele tem um trabalho com os pais. O tempo todo os pais estão presentes. Eu não acredito num trabalho em que os pais ficam do lado de fora da sala. É lógico, respeitando essa família dentro das possibilidades, né, de cada um, mas assim, o método, os pais estão dentro da sala.
E como é a participação deles? Assim, eu já vivi muitas situações, eu posso te falar assim, eu tenho uma mãe que está com a gente há quase 10 anos e ela diz assim, eu não faço, Lucas, porque eu não dou conta, eu sofro, mas tem alguém que faz e eu ponho para fazer. Então assim, no sentido de que ela consegue entender qual é a participação dela. Porque mesmo ela não fazendo o trabalho de mesinha diretamente, que é no caso dela que ela fala isso, eu tenho uma outra mãe que quer saber o que fazer. E a maioria das mães, elas dizem assim, olha, quando eu cheguei aqui eu não sabia o que fazer, agora eu não sei o que eu faço primeiro. Então assim, porque a demanda é muito grande. Os meninos precisam que a gente decodifique o mundo, porque eles não alcançam esse mundo sozinho a nível de conceito. Dentro do nosso método tem um programa individualizado, que os pais assistem os atendimentos, levam esse programa e esse programa eles são o tempo todo orientados. Então isso ajuda a dar um norte, a saber o que fazer, como fazer. Entendi. E não, é frequente, nesse caso de crianças especiais, eles terem atendimento também de outros tipos de profissionais, sim, né? Sim. E como a interação do método com esse? Eu acredito assim, que a criança do espectro, o espectro atinge tantas áreas, que essa criança precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso. Então o nosso método conversa bem com outros profissionais, porque o nosso método trata de aprendizagem. Esse é o nosso olhar para o processo da aprendizagem. O que não atrapalha a TO, que também pode trabalhar a aprendizagem, o psicólogo também. Então, assim, nós temos um lugar, o lugar do psicopedagogo, né? Que é importante para que essa criança chegue com essas habilidades e essas funções dentro do contexto escolar. Então, a gente impulsiona o desenvolvimento dessa criança a partir do momento que você traz aquilo que está faltando no próprio desenvolvimento dela. Então, assim, a gente tem crianças de Minas que fizeram o método aqui com a gente à distância, que os próprios pais fizeram a parceria, outros profissionais vieram também entrar em contato e a gente foi passando. Então, assim, não há. Hoje, dentro da clínica, hoje nós temos mais psicólogos desenvolvendo e aprendendo o método do que o próprio pedagogo, que é uma questão também que me chama muita atenção. Né? Então, assim, dentro da clínica, a maioria é psicólogo. São poucos os psicopedagogos que estão nos acompanhando. Em termos temporais, estatísticos, essas 12 etapas, em médias, levam quanto tempo? A gente não pode precisar. Eu não posso precisar, por quê? Porque o espectro é muito variável. Claro. Então, se você vê assim, em média 2 anos, a gente consegue um bom resultado. Mas nós tivemos crianças aqui com 6 meses com excelentes resultados. Ou seja, o desvio padrão é muito grande. É muito grande. Então eu pego uma criança que não tem nenhum tipo de linguagem. Né? Eu não digo nem linguagem, nenhum tipo de comunicação. E eu pego uma criança que está escolarizando. Essa criança que está escolarizando, o negócio é muito rápido, entendeu? Que é diferente dessa criança que não tem ainda uma comunicação. Então, o nosso intuito não foi no início do trabalho da linguagem em si, mas o trabalho do processo de comunicação. Não tem como você aprender sem você entender e compreender aquilo que está à sua frente. Então, o processo de comunicação ele é extremamente importante, né? Você vê algumas crianças pareando, organizando, como se fosse algo mecânico. Né? O autista ele não é mágico para aprender dessa forma. Ele precisa de uma mediação mais direcionada. Eu digo sempre, como uma criança que precisa da Libras, a nossa criança dentro do espectro, a pessoa dentro do espectro também precisa de uma mediação especializada nela. Muito interessante. Estou gostando muito dessa entrevista, viu? Aliás, eu queria, encerrando suavemente, se é que você não tem mais nada importante para dizer, eu acho que tem, mas a gente tem que encerrar em algum momento. E eu queria encerrar com um desafio. Um desafio. Qual seria o slogan da clínica e do método? Um slogan para o método Dias por Noite. Pode pensar, vocês têm 15 segundos.
qual seria a palavra que a gente usaria? É a frase, né? Uma Pois frase. é, uma frase. Uma frase, pode. É um momento de insight, olha aí. Eu acho que ensinar vai muito além do que um ato repetitivo. E aprender vai muito além do que executar uma tarefa repetitiva. Sabe, eu sou para a época da clínica, não? É. Poderoso, né? É bom? Bom, então, temos aqui alguns minutinhos para vocês encerrarem, falar uma frase, uma palavra, um recado, o que vocês querem dizer sobre o método Dias-Presódio para a gente poder fechar. Acho que olha, falou do método, eu já começo. Gente, eu sou assim mesmo, eu falo muito, por isso que a André fica mais falando, eu não dou oportunidade. Eu vou falar então. Eu acho que tem sempre o que fazer. A gente não deve desistir nunca. Sempre há o que fazer. Não deu de uma estratégia, então vamos fazer de outra, que sempre tem uma solução. E falando sobre isso, a gente tem que olhar a criança na sua complexidade. E aí eu falo com muita humildade. Nenhum método vai dar conta do ser humano, no seu todo. Porque a nossa complexidade é muito grande, a criança dentro do espectro também é muito grande. E essa complexidade é exatamente o que nos move, no sentido de encontrar algo que vai ajudá-lo, ou aqui ou em outro método, no sentido de a criança vem primeiro. Essa reflexão de vocês final me levou para uma pergunta que eu era para encerrar, mas eu não consigo assim, fazer essa pergunta, que é: qual foi o tamanho do crescimento de vocês ao longo desses anos trabalhando com esse método? Nossa. Tamanho do crescimento. O que me emociona, o que me faz caminhar, é quando eu encontro meu menino na mesa. Talvez seja piegas, né? Assim, é piegas. Vai muito além do ato de ensinar. É olhar para a pessoa, é encontrar aquela pessoa. Então eu acho que estar com os meninos me ajudou a ser mais humana. E a André tem mania de falar assim, ele foi incompreendido, de tentar compreender o outro, de tentar buscar no outro a razão, não só no julgamento de fora. Os nossos limites são muito julgados, muito julgados. Me chama a atenção esse seu comentário, porque eu estava refletindo enquanto vocês estão falando, e a impressão que me dá que, na verdade, esse método se aplica a típicos e atípicos, né? A falta de excesso de julgamento acontece no mundo típico também, né? Essa falta de atenção, essa falta essa falha na comunicação também acontece. Quer dizer que é um método, na verdade, universal mesmo. É bem interessante. A gente tem crianças com microcefalia que teve um desenvolvimento maravilhoso, crianças que têm a deficiência intelectual também, que está dentro do método. A gente tem criança com síndrome de Down, que traz características do espectro autista, que também tem um desenvolvimento excelente, que está com a gente há mais de 4 anos, inclusive com a linguagem do bingo, crianças assim que a princípio os médicos tragam como é que se diz, uma trajetória muito ruim e que tem se desenvolvido. E a gente tem também os meninos que não têm fala, mas é igual o Lutz falou, quando você está na mesinha com eles e ele mantém um contato de olhar e você pede ele para executar um comando e ele faz e a gente comemora. Nossa, e ele fica tão feliz, assim, é muito lindo, né? Quando a gente vê que eles estão aprendendo, mesmo que não tenha fala. Isso, a gente tem resultados muito bons de crianças que estão com a gente
há algum tempo que não tem a linguagem para uma apraxia global. A gente tem crianças assim e que estão alfabetizando. Eu fiz esse comentário pensando no mundo atual, né, contemporâneo, que a gente vê assim, nós estamos vivendo a era da comunicação, todo mundo conectado entre aspas, né, e nunca se viu tanta gente se não se compreendendo, né. Quer dizer, novamente, é uma comunicação frágil, né, uma comunicação vazia de significado. Vazia de significado, né. E esse trabalho de vocês, esse método de vocês, é um trabalho de valorização dessa comunicação. Esse canal, né? Como que esse canal? E eu acho que você foi bem feliz nessa sua colocação, no sentido de que é isso mesmo, a gente quer uma comunicação, não que ela precise vir verbalmente. A gente tem conseguido muito sucesso com as outras crianças, no sentido de ter essa forma, mas a gente tem criança que não tem a fala, mas que está se comunicando e que está aprendendo. E esse processo de aprendizagem a nível neurológico ajuda essa criança, né, com qualidade de vida e funcionalidade, que é o que a gente acredita que essa criança precisa. Qualidade de vida. Claro. Todos precisamos de qualidade. Então, muito bem, eu queria encerrar com a permissão das minhas convidadas essa fantástica entrevista tão esclarecedora e agradecendo bastante pela atenção de vocês, pelo carinho. E pronto, e só isso, só agradecer mesmo e dar um tchau para os nossos telespectadores.